Capítulo 2389 Terra Apodrecida, Parte 1 E você ousa dizer que sou o lagarto pervertido? Lit riu, percebendo que ao lado do uniforme normal, havia outro com mini-saia em vez de calça e cuja blusa sem botões tinha decote profundo. Onde você conseguiu isso? Zinnia me deu algumas roupas extras de estudante. Preciso dizer mais alguma coisa? Ela fez beicinho com a pausa prolongada em suas efusões. Deuses, não. Lit balançou a cabeça enquanto estremecia para afastar qualquer pensamento sobre o que Vastor poderia fazer em seu quarto. Onde nós estávamos? Você acabou de se recusar a me perdoar pelo meu desafio. Eu me lembro agora. Lit agarrou-a pela cintura e continuou do ponto em que parou alguns segundos atrás. Continente Giera, ao mesmo tempo. Graças à gala transmitida por todo o reino para celebrar a vitória da realeza, os incêndios da Guerra dos Grifos estavam agora extinguindo-se em Garden. Tudo que restava à realeza era lidar com as brasas da rebelião de Trut. O deserto de sangue e o Império Gorgona poderiam finalmente suspirar de alívio, com suas fronteiras protegidas da Rainha Louca e de sua academia amaldiçoada. Quanto a Giera, estava apodrecendo. Tanto figurativamente quanto literalmente. Depois que a praga que se espalhou pelo reino de Thorin levou a raça humana daquele lado do oceano à beira da extinção, as coisas pareciam ter encontrado um novo equilíbrio por um tempo. Plantas e animais se moviam juntos, formando as primeiras novas megalópolis de Giera. Uma vez conectadas entre si graças a uma rede de matrizes de dobra, as cidades uniram seus recursos e formaram um corpo governamental central, estabelecendo o Império Selvagem. Além dos lixes, os membros da raça morta-viva perderam sua única fonte confiável de alimento e migraram para outros continentes. Alguns encontraram asilo. Outros, uma nova casa. A maioria deles encontrou a morte eterna pelas mãos dos vivos ou de seus companheiros mortos-vivos que não queriam compartilhar os recursos e a segurança que trabalharam duro durante séculos para garantir. Os humanos de todo o continente, em vez disso, uniram as suas forças e vasculharam a terra o mais rápido que puderam em busca de sobreviventes. Curandeiros capazes, despertos e pessoas que tiveram a sorte de serem naturalmente imunes à doença ainda estavam vivos. Alguns deles conseguiram até salvar suas próprias famílias e amigos também. No entanto, mesmo um desperto não sobreviveria sozinho por muito tempo. Não se tratava de não saber cultivar alimentos ou abater animais, agora que o dinheiro se tornara irrelevante. Nem como conseguir roupas e sapatos. Ou melhor, esses eram problemas enormes, mas raramente eram mortais. O mesmo não poderia ser dito sobre as abominações e eldritches que agora não tinham necessidade de se esconder e nada a temer. Eles agora poderiam atacar as casas de magos poderosos que morreram devido à peste, a fim de roubar seus segredos e melhores equipamentos antes de passarem para os despertos. De forma semelhante, agora que os animais e as plantas formaram suas cidades, não havia ninguém mantendo a população de monstros sob controle. Os cadáveres de centenas de milhões de humanos eram uma fonte inesgotável de alimento para tais criaturas. Algumas raças de monstros sabiam como preservar a preciosa carne, enquanto outras não tinham problemas em se alimentar de carne podre. Ambos os tipos de monstros encontraram um suprimento quase infinito de comida que lhes permitiu aumentar seu número exponencialmente. Se em Garden uma horda de monstros era considerada uma ameaça, em Giera várias hordas de monstros se uniram sob uma abominação ou um monstro particularmente astuto, formando marés de monstros. Eles se moviam de um canto a outro do continente, devorando tudo que encontravam em seu rastro e seus próprios membros quando os recursos naturais não eram suficientes. O canibalismo diminuiu o seu número, mas mais do que compensou, permitindo que apenas os mais fortes, os mais inteligentes e os mais cruéis prosperassem. Após cada abate, a qualidade compensava a falta de quantidade até que os monstros sobreviventes encontrassem novas presas e seus números aumentassem novamente. Até mesmo as fortalezas despertas dos humanos e as cidades subterrâneas do recém-nascido Império Selvagem quase caíram mais de uma vez nas marés monstruosas.
Eles sobreviveram apenas graças ao seu domínio sobre a magia e ao planejamento cuidadoso. A vitória, entretanto, não significou muito quando cada guerreiro caído em suas fileiras significou a perda de dezenas, se não centenas de anos de experiência. Os monstros, em vez disso, não tiveram esse problema. Os cadáveres dos seus caídos eram uma grande fonte de nutrição e os seus filhotes precisavam apenas de dias para atingir a maturidade. Não importa quantos monstros os despertos matassem, eles sempre voltariam como se nada tivesse acontecido. Por último, mas não menos importante, havia o problema das cidades perdidas. Ao longo da história de Mogar, todos os seus continentes deram origem a seu quinhão de magos poderosos, obcecados pela conquista, imortalidade ou ambição imprudente. Cada um deles usou magia proibida para criar monstruosidades sencientes que atormentavam Mogar, e Jin-Era não era a exceção. As cidades perdidas eram cicatrizes eternas na terra que não podiam ser curadas nem cauterizadas, apenas impedidas de se espalharem para os tecidos saudáveis. Após a queda da humanidade, os animais e as plantas pediram a ajuda do Conselho Desperto para coletar todas as informações necessárias para a manutenção das matrizes que mantinham os legados vivos presos. O Conselho não poupou esforços para ajudá-los, partilhando com eles tudo o que sabiam sobre as cidades perdidas, como enfraquecê-las e o que fazer para mantê-las seladas indefinidamente. Despertos tinham uma vida útil muito longa e não desejava ser babá de um continente inteiro, então eles fizeram tudo o que podiam para atribuir esse incômodo a outra pessoa. No início, tudo correu bem. Os humanos despertos só precisavam se preocupar em como repovoar Jin-Era. As feras, em vez disso, se concentraram em expandir as fronteiras do Império Selvagem, trazendo ordem e ajuda aos pequenos assentamentos de sobreviventes que encontraram, independentemente da raça. Então, as hordas de monstros começaram a aparecer com frequência crescente até que até mesmo o Conselho Desperto se envolveu com o assunto, com medo de que isso explodisse na cara deles. Infelizmente, eles estavam mais do que certos, também chegaram tarde demais. Havia um pequeno número de cidades perdidas espalhadas por Jin-Era, mas esse número era irrelevante apenas porque havia muitas pessoas de olho nelas e prontas para intervir. Antes das pragas, chegar a qualquer uma das cidades perdidas era uma questão de minutos, e lidar com o problema levava apenas uma hora de ranger. Agora, porém, a população de Jin-Era estava reduzida a tal ponto que vastas porções do continente estavam completamente desabitadas. O nascimento do Império Selvagem reuniu a besta mágica e a besta imperador em suas cidades subterrâneas, deixando a maior parte da vida selvagem para animais normais. O povo das plantas logo seguiu, em busca da companhia e da inspiração que somente criaturas com um amplo espectro emocional poderiam lhes proporcionar. O resultado final foi que mais e mais tribos de monstros escaparam da detecção das feras, apesar de suas patrulhas regulares, e encontraram muitos recursos para aumentar seu número ao longo do tempo, até se tornarem incontroláveis. Capítulo 2390 Terra Apodrecida, Parte 2, Manter as hordas de monstros afastadas primeiro e depois as marés de monstros drenaram progressivamente os recursos do Império Selvagem e da União das Cidades Humanas Despertas, desviando sua atenção das cidades perdidas. Apesar dos esforços conjuntos, a situação continuou a agravar-se. As marés monstruosas só podiam agora ser contidas e as cidades perdidas estavam quase à beira de escapar das suas antigas prisões. Foi apenas uma questão de tempo até que a falta de mão de obra combinada com a má sorte no momento dos ataques das marés de monstros levasse alguns legados vivos a se libertarem. Algumas entidades imortais do calibre da Estrela Negra estavam agora se movendo livremente através de Jin-Era, espalhando sua praga e ficando mais fortes por isso. Foi a razão pela qual o Conselho Desperto de Jin-Era se reuniu pela primeira vez desde a peste e os 4 guardiões de Jin-Era responderam ao chamado juntos. Fenagar foi o guardião nomeado para aquele ciclo, mas sabia que sua força não era suficiente. Ter Scarlet, a Sekhmet, entre suas fileiras era a única fresta de esperança na tristeza de sua situação.
Ela era uma jovem guardiã que quase completou seu treinamento com 4 de seus 6 mentores, mas seu poder já estava acima do de um desperto de núcleo branco brilhante. Isso é tudo culpa dos humanos. Arendon, o Jormungandr, o representante do Conselho das Bestas, disse. Foram vocês, idiotas, que construíram as cidades perdidas e era seu dever ficar de olho nelas. Primeiro a praga e agora isso. Você não causa nada além de problemas com sua incompetência. Talvez você devesse dar o passo final no desastre que é a sua existência e se extinguir para sempre. O cabelo loiro claro de sua forma humana sacudiu quando ele deu um soco na mesa. A fúria distorceu suas feições geralmente gentis, trazendo à tona sua natureza bestial e cobrindo sua pele com escamas azuis. Não temos nada a ver com isso. Girvin Izar, o representante humano, respondeu com igual fúria. As cidades perdidas foram construídas antes mesmo de qualquer um de nós nascer, e todo o conselho é responsável por manter a magia proibida sob controle. Portanto, se você os considera nosso fracasso, então eles também são seu fracasso. Muitas noites sem dormir e muito abuso de mana desgastaram, dando-lhe uma aparência frágil e velha, mas a força em sua voz permaneceu imóvel. É muito mais fácil para vocês, feras, já que a peste não os afetou e sempre que uma de suas fêmeas engrávida, ela pode dar à luz uma ninhada, enquanto uma mulher pode ter 2 filhos de cada vez, 3 no máximo. A esta altura, você e o povo das plantas já deveriam ter repovoado Giera e assumido a liderança como raças dominantes. As hordas de monstros apareceram porque vocês afrouxaram. Tudo que você pode fazer é reclamar e culpar os outros pela sua incompetência. Ela bateu os punhos na mesa, seu corpo tremendo com o esforço de produzir um estrondo igual ao de Aren. A onda de choque fez o coque em que seu cabelo estava preso estourar, espalhando seu cabelo branco sujo com mechas azuis, amarelas e laranja por todo o rosto. Por um momento, a raiva fez com que sangue suficiente fluísse para seu rosto e aliviou as rugas da idade que a fadiga tornava profundas. Sua afirmação é absurda. Luzlar, o Redcap, disse, sua voz baixa e composta, seu tom exalando desprezo. O povo das plantas e os Fai não se reproduzem rapidamente, se é que o fazem. Não temos sentimentos de apego ao contrário de vocês, humanos, e encontrar um parceiro que vale a pena ter um filho não é uma tarefa fácil. Além disso, concordo com Aren. A culpa é sua e você está mais uma vez tentando despejar suas responsabilidades sobre nós. O Conselho Humano era parte integrante de todos os reinos, democracias e outras formas beligerantes de governo que seus a contraparte desperta havia estabelecido. Era seu dever manter os líderes humanos e suas ambições tolas sob controle. Se você tivesse feito seu trabalho corretamente, a praga nunca teria se espalhado e não estaríamos aqui agora. Seus lábios carnudos se curvaram em um grunhido e seus olhos vermelho-rubi brilharam com mana e indignação. Eu concordo com as palavras de Luzlar. Aren assentiu. Permita-me lembrá-lo, querido Girvin, que as bestas imperadoras também não se reproduzem rapidamente. Além disso, não ficamos ociosos por um único dia enquanto a calamidade humana foi desencadeada. Resgatamos todos os sobreviventes que encontramos, exploramos as terras ao redor de nossas cidades e cultivamos os campos para alimentá-los, e mantivemos os monstros sob controle pelo maior tempo que pudemos. Se não tivéssemos que cuidar dos humanos não despertos e pudéssemos nos concentrar apenas em nossos parentes, não precisaríamos de sua ajuda. As palavras do Jormungandr feriram fortemente o orgulho do representante humano, mas ela escondeu sua vergonha com perfeição. Ele tem razão, Girvin, admitiu interiormente. Não somos suficientes para cuidar de todos os sobreviventes da peste. Se não fosse pela ajuda das feras, as nossas cidades teriam entrado em colapso e a raça humana estaria um passo mais perto da extinção em vez da recuperação. Por que isso teve que acontecer agora? Só precisávamos de algumas gerações para aumentar o nosso número, ensinar o despertar aos dignos, e então a raça humana teria começado a regressar à sua antiga glória em Giera. Senhoras e senhores, por mais que eu goste de uma boa briga, este não é um momento nem um lugar para apontar o dedo.
Breganot, o rei dos lixes de Giera e representante dos mortos-vivos, disse: precisamos investir nossa energia para encontrar uma solução ou Giera não existirá mais. Meu colega no Conselho Zima me avisou que eles já estão se preparando para lidar com as marés de monstros com feitiços de extinção. O antigo Lixa estava em sua forma humana completa, parecendo um homem de 20 e poucos anos no auge de seu poder e juventude. O rosto bonito de Breganot estava barbeado e seus olhos castanhos estavam focados na reunião, em vez de perdidos na lembrança mental de seus experimentos, como de costume. Até mesmo suas roupas luxuosas estavam limpas, brilhando com a prata e o azul da caída maga teocracia de Rempa, em vez dos farrapos empoeirados que ele normalmente usava. O que? Os outros 4 representantes reagiram em uníssono. Até aquele ponto, eles haviam ignorado Lish, já que ele raramente tinha algo a acrescentar além de instá-los a encerrar a reunião. Além disso, após a praga, a maioria dos mortos-vivos despertos deixaram Giera, então seu assento foi mantido fora da tradição e não da relevância. Isso é uma loucura. Seus guardiões nunca permitirão tal coisa. Arlen cortou o ar com a mão. A proposta veio deles. Breganot olhou nos olhos de Aren, a luz vermelha dos mortos-vivos apoiada por uma vontade tão poderosa que o Jormungandr não o suportou por muito tempo. Eles acham que se Giera estiver condenada, pode muito bem desaparecer junto com seus problemas. Matar todos aqui é uma opção muito melhor do que deixar as marés monstruosas e as cidades perdidas chegarem à cima. Continua no próximo vídeo.